E aí, meu torcedor brasileiro preferido? Bem-vindos a mais um vídeo. Já peço a vocês que guardem este nome. O argentino Martín Anselmi. Martín Anselmi, técnico do Porto, Portugal. Que ele está no mesmo grupo do Palmeiras, o Inter Miami e o Al Ahly do Egito. Aí ele fez uma comparação ali, colocou todo mundo no mesmo nível. Claro que exceto o time dele, né? O time dele é acima, é europeu, né? Mas é bom, cara. Nossa, Palmeiras, ele falou assim, ó, cada competição, obviamente, como temos uma fase de grupo, há sempre um grupo da morte. E há equipes com a maior reputação ou a que mais fama que as outras. Mas acho que no grupo do Porto, todas estão em um nível semelhante. Espero que ele tenha incluído o time dele nessa também, né? Ele falou que o Palmeiras é um grande time da América do Sul, sabe lutar, conquistar títulos. O Al Ahly é o maior time do Egito. E o Inter Miami, com os jogadores que tem, com o Messi lá. Então tá tudo no mesmo nível. Ele tem a sensação de que os jogos vão ser difíceis. Todas as equipes têm o que é preciso para competir e assim por diante. Assim, eu prefiro que seja assim, tá? Eu não quero grande expectativa com o Palmeiras, não. Quero que o Palmeiras chegue lá humildezinho. É o time que todo mundo acha que vai ganhar, porque o futebol brasileiro está fracassado. Tomara que seja isso. Que o cara acha que entra de salto bem alto contra o Palmeiras. Não é bem alto mesmo. E aí é onde o Palmeiras se sobressai. Então vai vendo. Olha o nome do cara, é argentino, né? Martín Anselmi, treinador do Porto. Bom, continuando aqui com o Palmeiras, a gente sabe que a Federação Paulista puniu aí o Palmeiras, a Leila Pereira, interditando a Arena Barueri com a alegação de que estava fazendo obras, né? Mas essa punição veio logo após a Leila declarar o apoio dela ao outro candidato, que não é o candidato que é o presidente da Federação Paulista. Então a Leila criticou essa atitude do presidente da Federação Paulista. Olha o que ela falou. Entende, o estádio estava precário, precisando de reformas. Entende, investimos cerca de 70 milhões de reais, disputamos clássicos contra o São Paulo e o Corinthians. Você sabe, e aí o estádio está uma belezinha. Para mim, não foi surpreendente que depois de eu ter apoiado o candidato da federação, de eu não ter apoiado o candidato da federação, o estádio tenha sido interditado para jogos da entidade. Olha, esses jogos eu não posso disputar lá sobre a justificativa de que o estádio está em obras. Então, entende? Como é que eu joguei contra o São Paulo e Corinthians, tá? Olha, e eu apoio o Samir, o outro candidato, porque ele defende as mesmas pautas do Palmeiras, entende? Diminuição do campeonato estadual, mudança no calendário e profissionalização da arbitragem. Então eu acho que eu tenho a liberdade de apoiar quem eu quiser, não é? Não vivemos numa democracia? Então a Leila Pereira criticando aí o presidente da FPF, que, cara, hoje, né, já se pronunciou, né, e ele falou que sempre tivemos uma ótima relação com a presidente Leila e o Palmeiras. Eu respeito sua posição política na eleição da CBF. Em relação à interdição da Arena Barueri, recebemos hoje novo ofício da concessionária informando sobre a liberação parcial para o público e amanhã, no primeiro horário, o estádio estará autorizado novamente. Ou seja, o cara já deu aquele susto e já voltou atrás. Então, tá tudo certo, a Arena Barueri está funcionando novamente, já não é mais preocupação, mas que foi uma cutucada, foi, né? Mas com certeza, né? Ela não apoiou ele para presidente, fazer o quê? Bom, Copa do Brasil. A Copa do Brasil teve a definição dos 16 clubes, que são Flamengo, Vasco, Botafogo e Fluminense, Palmeiras, São Paulo, Corinthians e Bragantino, Cruzeiro, Atlético Mineiro, Internacional, Bahia, Atlético Paranaense, CRB, CSA e Retro, tá? E lembrando que não tem divisão de potes nesse próximo sorteio, que vai ser no dia 30, na sexta-feira, às 15h30, tá? Então provavelmente vai ser transmitido aí pela imprensa, tá? Pela TV.
E o fato é que não tem pote, ou seja, pode dar Palmeiras e Corinthians, pode dar Palmeiras e Flamengo, pode dar Flamengo e Fluminense, e assim por diante. Flamengo e Vasco, os 4 do Rio estão classificados, e os 4 grandes de São Paulo também. Lá no Santos, não, o Santos não é mais grande, né? Agora é o Bragantino. Esse dia os caras estavam brincando que a quinta força de São Paulo era o São Paulo, mas eu acho que ficou pro Santos, né? Eu também queria que fosse o São Paulo. Mas vamos botar o São Paulo como a quarta força, né? O Bragantino hoje é a terceira força. Ai, Senhor Jesus. Então, pode dar jogo muito interessante nessa próxima fase aí, cara. Quem tiver sorte pega time menor. Mas aquele negócio, né? Time menor, mas chegou até aqui, né, velho? Por exemplo, o Santos foi eliminado pelo CSA. O Grêmio foi eliminado também. Cara, e aí? Como é que faz? Aí você acha que entra de salto alto, acaba levando um ferro aí. Então, na sexta-feira, 15h30, dia 30, sorteio da Copa do Brasil. Pena que eu vou estar na estrada esse horário, hein? Mas vamos que vamos, tá? Palmeiras vai sofrer aí alguns desfalques contra o Flamengo pelo Brasileirão. Quem são os desfalques do Palmeiras? Richard Rios, cartão amarelo, segundo cartão amarelo. Abel Ferreira, cumprindo suspensão de cartão vermelho, para nós é um desfalque. Quem mais? O Bruno Rodrigues, que já estava machucado mesmo, não joga, mas os caras colocam ele como desfalque. E o Felipe Anderson, que machucou no último jogo e a torcida já falando que é reforço, não é desfalque. O Felipe Anderson não jogando é reforço, né? Os caras também são foda. Mas vamos falar a verdade, né? Tudo aquilo que a gente esperava dele, velho, e não fez nada. Agora deu uma melhorada, mas mesmo assim não é aquele Felipe Anderson que a gente imaginava que ia vir aqui no Palmeiras, né? Infelizmente. Então esses 4 desfalques pro jogo, né? Que já tá tendo já burburinho por causa de arbitragem. A galera já tá reclamando do árbitro, que o árbitro no último jogo do Palmeiras e Flamengo prejudicou o Flamengo, não deu pênalti no cima do Everton Ribeiro. Vamos jogar primeiro? Aí se o juiz fizer cagada, a gente vem aqui e fala. Eu vou ser bem sincero, se fizer cagada a favor do meu time e estiver errado, eu vou falar. Se tiver a favor do meu time e estiver certo, eu vou ter que falar também, né? Então vamos tentar não ser clubista aí nesse jogo. E por mais que a gente tente, às vezes a gente é um pouquinho clubista, né? Então, galera, vamos fazer um pacto nós aqui. Tem que ser sincero, tá? Sincero. A gente tem que falar a opinião, o que a gente acha, tá? Mas não pode ser clubista, né? E a gente sabe quando o cara tá sendo clubista. Se tá na imagem lá, mostrando o troço, e o cara tá indo contra, pelo amor de Deus, né? Então, vamos que vamos. E a galera já tá reclamando no Ramon Abate-Abel, né? Que prejudicou o Flamengo no confronto com o Palmeiras no Allianz Parque em 23, né? Deixou de dar um pênalti claro do Richard Rios, que empurrou Everton Ribeiro. Eu acho que aquele lance foi interpretativo, estou sendo sincero aqui, tá? Por outro lado, eu não gosto, interpretativo é o seguinte, a arbitragem, às vezes, esse jogo, o cara dá um empurrão meio de ombro, tá? Não, é jogo de ombro, eu sou contra isso, tá? Se eu fosse criar a regra do futebol lá, eu ia botar esse negócio esse deslocamento que o cara dá com o ombro, pra mim é falta. Você deslocou o cara tá correndo, você chega com uma força, chega de lado do cara, né? E o cara não tá esperando. E o cara cai, aí eu acho que daí é falta. Agora, se os dois estão correndo junto e um disputando espaço com o outro, é diferente. Né? Mas quando o cara chega e joga o ombro pra cima do cara, derruba o cara e fala que é jogo de ombro, não dá pra entender isso. Mas tem muito juiz que dá falta, tem muito juiz que não dá falta, tá? Então já tá esse burburinho aí, por causa do árbitro. Quem falou aqui no Coluna do Fla sobre isso foi o comentarista de arbitragem lá, como é que é o nome dele, cara? Arnaldo Ribeiro, que me fugiu da cabeça aqui, fugiu na cabeça, mas o Arnaldo Ribeiro já detonou aí, eu não vou falar depois do jogo, a CBF escalou o árbitro mais caseiro do Brasil, Ramon Abate-Abel, o árbitro que chora em campo, ferrou o jogo já, esse comando de arbitragem piorou demais, pode cair na área que é pênalti. No jogo dos 2 melhores times do Brasil, pior escala possível. Vamos ver o que vai acontecer no domingo. Um jogaço super esperado com essa escala aí.
A escala está errada na origem. Se tivermos lances duvidosos, teremos problema. Com o Ramon abate na arbitragem, é melhor a gente assistir outra coisa. Ah, deve ser, eu falo a verdade, esse cara deve ser flamenguista aqui, de boa. Ah, não pode, velho. Tá louco. Ah, já estão falando antes do jogo já, cara. Bom, então, esse jogo super esperado, vamos assistir e depois a gente vai falar aqui. Manchester City é o principal interessado no Wesley. E segundo a reportagem do dia, o Pep Guardiola já chegou, inclusive, a conversar com o Wesley do Flamengo, tá? E o Flamengo espera conseguir aí um valor inicial de 35 milhões de euros, tá? Caso o negócio se concretize, né, pelos valores que o Flamengo quer, ele imediatamente vai para o mercado para suprir a saída do Wesley. Isso que é engraçado, né, cara? Você vai vender um jogador que é importante para o seu time, para o seu clube, aí sai correndo atrás de outro. O José Boto já mapeou jogadores para todas as posições, inclusive para a lateral direita. E o brasileiro Dodô, que está na Fiorentina hoje, da Itália, é o principal alvo, tá? Ele foi o atleta de Boto quando ele estava no Shakhtar da Ucrânia e chegou ao clube italiano em 22, no meio de 22, por 15 milhões de euros, tá? Então já é caro, né? O Flamengo ainda não abriu as negociações com o atleta, pois está aguardando o desfecho aí da possível venda do Wesley, mas o Boto já sabe que não vai ser uma negociação das mais fáceis. Apesar da Fiorentina ainda não ter conseguido chegar a um acordo com o Dodô para a renovação dele, ele tem vínculo até julho de 27. E outros clubes da Europa têm interesse neste atleta que tem 26 anos, tá? Ele era sonho antigo do Barcelona, desde a época do Shakhtar, foi novamente sondado pelo Deco, que é o diretor executivo lá do Barcelona, e o maior impeditivo, né, de repente pode ser este de o Flamengo repatriar o cara, trazer para o Brasil, né, porque o Barcelona estaria interessado nele também, e aí vai ser difícil competir com o Barcelona. Mas vai ter 35 milhões na mão, né? Mas aí aquele negócio, né, troca 6 por meia dúzia, não adianta. Eu vou falar bem a verdade, eu acho que eu fosse o Flamengo, que o Wesley é muito importante para o Flamengo, tentaria convencer ele a ficar aí, aumenta o salário dele e tal, dá status pro cara, velho. O Palmeiras fez muito isso com o Dudu. Cara, segurou o Dudu até onde deu. Até que chegou uma hora não deu mais, né? Deu no que deu aí, né? Mas, sei lá, cara, quanto tempo ele jogou no Palmeiras, quanto ele deu pro Palmeiras também, né? Mesmo com salário alto. É isso, cara. Então vamos aguardar. Essa do Wesley tá muito quente, tá todo dia sendo falado na imprensa, virou novela até, virando uma novelinha, né? Mas a gente sabe que se acontecer alguma coisa, pelo que eu não entendi aqui, vai ser depois do Super Mundial. Porém, o City tá querendo o Wesley já. Eu acho que se chegar com a grana lá, realmente esfregar na cara do Boto, vai dar, o Boto vai vender e vai correr atrás de outro logo. Tem que ser logo, né? Porque já tá em cima da hora aí. O que você acha? Coloque no comentário a sua opinião. Até o próximo vídeo.